começar a apresentação, daí vocês me dizem se está projetando direitinho, tá? Estão conseguindo ver a tela bem? Tá aparecendo os slides certinho? Sim, prof. Então tá. Então, gente, a gente vai começar falando de crises convulsivas, tá? Não vamos entrar em grandes pormenores, mas o que é considerado que vocês, como clínicos gerais, devem reconhecer em termos das crises convulsivas na pediatria, tá? Então, o objetivo da aula é a gente começar revisando, assim, alguns conceitos, falar sobre os tipos de crise convulsiva, em especial a crise convulsiva febril, que é a mais comum da infância, e a gente vai pincelar brevemente algumas das síndromes epilépticas da infância, que é o que pode estar presente para vocês, tanto no dia a dia, né, na vida profissional depois, mas também nas provas de residência que costumam ter questões sobre esse tema, tá? Então, quando a gente, conceitualmente, né, falando do que é uma crise convulsiva, a gente considera que é aquele evento súbito de atividade elétrica normal no cérebro. E esse evento elétrico pode, então, gerar alterações motoras, sensoriais ou de consciência. Mas é importante a gente lembrar que nem toda crise quer dizer epilepsia, certo? Então, tem várias crises que não vão ter recorrência, ou as crises convulsivas febris, que podem, inclusive, acontecer mais de uma vez, mas que não significa um diagnóstico de epilepsia, certo? Então, só para a gente lembrar que falando da fisiopatologia das crises, isso acontece por um desequilíbrio entre excitação e inibição neuronal. A excitação mediada principalmente pelo glutamato, que vai facilitar a despolarização dos e a inibição mediada principalmente pelo GABA, que vai hiperpolarizar essa membrana e vai reduzir as chances, né, desses disparos. Então, as crises, elas geralmente vão ter início em um circuito hiperexcitável, que vai gerar essas descargas rápidas, rítmicas, e elas podem ser focais, então, uma porção localizada do cérebro, geralmente, né, um único hemisfério, ou se espalhar e fazer o que a gente chama de generalização secundária, certo? Ela também pode ser já desde o princípio de foco generalizado, tá? Essas crises, elas podem ter fatores desencadeantes específicos, então a febre, um histórico de hipóxia, trauma, infecção, distúrbios metabólicos, né? Então alterações de eletrólitos, são várias as possíveis causas orgânicas para essas crises. Quando a gente classifica, né, nos tipos de crise, a gente tem que lembrar daqueles termos, principalmente, né, de focal e generalizada. A focal, então, dessa região específica do cérebro, que pode ou não ter alteração de consciência. Então, a perda de consciência não é um item que está sempre presente. Podem acontecer, então, aqueles movimentos involuntários de um único membro ou de um único lado, de um único hemicorpo, né? Parestesias, olhar fixo, os automatismos. Então, criança é muito comum fazer como se fosse um movimento mastigatório, parece que está com um chiclete na boca, mexer as mãos de forma mais específica. E na crise generalizada, essa atividade elétrica normal, ela já começa envolvendo os dois hemisférios cerebrais, ou ela tem, né, a generalização secundária. A mais comum das crises generalizadas é a tônico-clônica, então vai ter aquela fase tônica que é caracterizada por rigidez, por hipertonia, geralmente a fase em que ocorre nessa queda ao solo, e a fase clônica, que são abalos rítmicos e que vão ser generalizados. Eu gosto de pontuar também aqui nessa aula, porque é muito mais comum em criança, as crises de ausência, tá? Que é uma desconexão súbita do meio em que a criança está inserida. Então, pode ser um olhar fixo, um piscar repetitivo, né? Ela pode durar a questão de poucos segundos, não tem queda ao solo, então muitas vezes não é algo perceptível. É sempre algo que a gente tem que assim, observar de forma um pouco mais cuidadosa. Uma criança, por exemplo, com dificuldade de aprendizado.
ela pode sim ter dislexia, alguma alteração de aprendizado pura, mas a criança às vezes tem uma crise de ausência que não é percebida pela família ou pelos professores, e ela está no meio da explicação e de repente ela desliga. E aí, quando ela volta, ela tem dificuldade de, né, retomar e entender onde é que parou, né, o assunto, a explicação. E a criança não tem essa percepção de que teve essa crise de ausência. Então, também é algo que na infância a gente tem que estar mais atento. Falando, então, de crise convulsiva febril, então, que é a mais comum da infância, vai ser esse evento convulsivo que geralmente acontece entre 3 meses e 5 anos, mas que a faixa etária mais comum é entre os 6 meses e 5 anos, mais ainda entre os 12 e 18 meses. Então, ali entre 1 ano e meio, entre 1 ano e 3 já é assim, muito mais comum do que nessas outras faixas etárias, mas conceitualmente pode acontecer entre 3 meses e 5 anos, e que está associado à febre, sem evidência de infecção intracraniana ou outra causa definida para essa crise convulsiva, tá? É um diagnóstico, de certa forma, de exclusão, porque eu tenho que justamente descartar infecções intracranianas, outras causas, então, distúrbios metabólicos, hipóxia, o trauma, todas essas outras causas precisam ser descartadas. E eu também não posso dizer que é uma crise convulsiva febril se a criança já teve uma outra crise convulsiva afebril anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma criança que já tem epilepsia, por exemplo, ela até já toma seu fenobarbital, e tem uma crise convulsiva em vigência de febre. Eu não posso chamar ela de uma crise convulsiva febril, porque essa criança já tem um histórico anterior. Então, a gente sabe que a febre reduz o limiar convulsivo da criança, então tem mais chance de ter escapes mesmo com tratamento adequado no momento das infecções, no momento da febre. Então, isso não é crise convulsiva febril, certo? Para eu chamar de crise convulsiva febril, tem que ser na faixa etária adequada, tem que estar, obviamente, associado à febre, não pode ter outras causas e não pode ter uma crise convulsiva afebril anterior, tá? Tem uma associação com o histórico familiar, então pais que tiveram crises convulsivas febris na infância têm uma chance maior de ter um filho com crise também, e elas tendem a ser, na imensa maioria dos casos, benignas, tá? Não vão deixar sequelas, não vão ter recorrência ao longo da vida. Os fatores de risco, então, é justamente, né, essa faixa etária entre 6 meses e 5 anos, vamos dizer assim, a presença de febre alta, a ocorrência de infecções virais, vacinação recente, então, fez a DTP ou a penta, né, que engloba a DTP, ou a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, são todas vacinas que tendem a dar reação, tendem a dar febre, por isso que tem um histórico de estarem mais associadas às crises convulsivas febris. A própria predisposição genética, e também tem alguns estudos que evidenciaram que tabagismo durante a gestação também aumentaram essa predisposição. A clínica, então, dessa crise, ela geralmente acontece nas primeiras 24 horas de febre. É muito incomum que a criança já está com febre 3 dias e aí só no terceiro dia vai ter a crise. Muitas vezes é no primeiro pico febril ou ali, né, justamente nessas primeiras 24 horas. E a gente pode caracterizar essas crises entre simples e complexas. Ambas são consideradas crises generalizadas e a gente vai fazer essa subdivisão entre simples e complexas que eu já vou explicar. As crianças podem ter um período de pós-ictal, mas ele costuma ser muito breve, muito mais breve do que por crises convulsivas por epilepsia ou por outras causas, um distúrbio metabólico, por exemplo, costumam ter um período de pós-ictal mais longo. Geralmente na crise convulsiva febril, no momento que essa criança chega para atendimento, ela já está plena, né? A gente só confia no relato da família, mas em geral ela já está muito bem. A ocorrência da crise convulsiva febril não me correlaciona se é mais provável que seja uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, tá? Pode estar presente nas duas situações. Então, as crises simples, eu vou considerar aquelas crises que têm uma duração inferior a 15 minutos, que não recorrem em 24 horas e que têm essa recuperação rápida, né? Então, em poucos minutos, algumas horas no máximo, essa criança já vai estar alerta, né? Um bom estado geral, claro que podendo estar resfriada com alguma infecção, mas assim, relativamente bem, se alimentando, né? Com um comportamento habitual.
A crise complexa, então, vai ser uma crise com duração superior a 15 minutos, que vai recorrer, então teremos novos episódios dentro de 24 horas, ou que tenha deixado um déficit neurológico no período pós-ictal. Tá? Não precisa ter os 3 critérios, tá? Então, simplesmente 2 crises curtas, mas que, né, foram 2, num período de 24 horas, eu já vou considerar essa crise como complexa, tá? Esse déficit neurológico pós-ictal, um exemplo, por exemplo, é a paralisia de Todd, que é aquela hemiparesia ou hemiplegia, geralmente de um hemicorpo, mas pode ser até mais focal, assim, pode ser só de um membro, que persiste. Pode ser por algumas horas até dias, tá? Depois de uma crise convulsiva. Então, ela mimetiza muito os sintomas, assim, de um acidente vascular, né? Mas ela é uma alteração desse período pós-ictal que pode durar até umas 36 horas, tá? Outras características, né, desse pós-ictal, então pode ter sonolência, pode ter confusão mental, pode ter dor de cabeça ou esses déficits focais. Presença de déficit focal automaticamente já é uma crise complexa. Então, o diagnóstico dessa crise convulsiva febril, ele vai ser depois que eu excluir essas outras causas, tá? Uma criança que tem lá seus 2 aninhos, estava em casa, começou com uma febre, teve uma crise convulsiva febril, foi levada para atendimento, essa crise aparentemente não recorreu até o momento, a criança está bem, está num bom estado geral, eu não preciso fazer exames laboratoriais de imagem, exames complementares para investigar essa convulsão, se foi uma crise simples. Claro, eu não preciso necessariamente deixar essa criança em observação durante 24 horas, ela vai ficar ali comigo talvez umas 6 horas, a gente, se estiver bem, a gente vai liberar para casa. Com 20 horas depois dessa primeira crise, teve uma nova crise? Bom, passa a não ser uma crise simples, agora é uma crise complexa, então tem indicação de investigar, certo? Então, quando que a gente vai fazer essa investigação? Na presença de sinais de infecção do sistema nervoso central, então, por exemplo, rigidez de nuca, né, outros sinais de irritação meníngea, uma cefaleia com sinais de alarme, então uma criança que despertou durante a noite com dor, sinais que vão fugir do que é o habitual esperado para um quadro viral, por exemplo. Se eu considerar essa crise como complexa, tem indicação de investigação, um pós-ictal prolongado ou com déficit neurológico, e que daí isso também já se mescla com a definição, né, da crise complexa. Uma criança fora da faixa etária típica. Então, menor de 6 meses ou maior de 5 anos, eu sim vou investigar, porque tem uma chance muito grande de não ser só uma crise febril. Tá? História clínica típica, então a gente fica na dúvida se realmente foi uma crise generalizada, se, né, não teve um trauma antes mesmo. Se a gente ficou na dúvida também, está autorizado a investigação. Se a criança já tem um desenvolvimento neuropsicomotor anormal, o que vai me prejudicar a avaliação desse estado geral, do estado neurológico da criança após a crise. Se já tem uma doença neurológica pré-existente. Se tem antecedentes familiares importantes de epilepsia. Então, a mãe teve epilepsia na infância, o pai toma medicação para epilepsia até hoje. Bom, chance de não ser só uma crise febril, por mais que não tenha tido crises afebris antes, é muito grande. Então, merece investigação. E sempre que houver dúvida diagnóstica, tá? Bom, como é que a gente vai fazer essa investigação, né? Sempre que tiverem sinais de infecção do sistema nervoso central, a punção lombar é mandatória. A gente vai considerar a punção caso a caso com base na faixa etária. Então, crianças entre 6 e 12 meses que não estejam com o status vacinal atualizado, então com 6 meses a criança, lembrem, já tem que ter pelo menos 3 doses, né, de pentavalente, que vai incluir a vacinação do hemófilo tipo B e pelo menos 2 doses de pneumo no SUS. Na rede particular, eu já espero que a criança tenha 3 doses, tá? Se a criança está em tratamento atual com antibióticos, isso é muito importante. Às vezes a criança já estava com febre, ou já tinha dor de garganta, já está tomando uma amoxicilina e depois fez uma crise em vigência de febre. Não posso dizer que é uma crise febril, porque essa criança já está usando antibióticos. Então, isso pode estar mascarando parcialmente um quadro, por exemplo, de meningite bacteriana. Então, eu só consigo, de fato, descartar isso com
a punção lombar, certo? Se a criança entrar em status epiléticos, então são aquelas convulsões contínuas ou com reentradas frequentes, né, com uma duração maior de 20 minutos, em que entre as crises a criança não chega a recuperar a consciência. Então, quando ela está naquele tal, parece que vai melhorar e entra em crise de novo. Isso já é considerado status, tá? E convulsões após o segundo dia de doença febril, porque, bom, pode não ser só um quadro viral, pode ser sim uma meningite, uma meningoencefalite em evolução, certo? Até aqui, alguma dúvida? Vou considerar o silêncio como um não. Por favor, me interrompam, porque eu não estou recebendo aqui. Tudo certo? Tá. Então pode continuar. Então, em relação ao tratamento, na imensa maioria das vezes ele não vai ser necessário, porque como eu falei, até a criança chegar no pronto atendimento, ela já está muito melhor, tá? Mesmo assim, teve crise convulsiva, tem indicação de ficar usando depois um fármaco anticonvulsivo? Não tem, certo? Quando que a gente vai entrar com alguma medicação na crise, né, de forma aguda? Convulsões com duração superior a 5 minutos, então aquela criança que já estava, às vezes, no pronto atendimento para avaliar essa febre e aí lá convulsiona, se essa crise dura mais do que 5 minutos, eu devo utilizar a medicação. Se as convulsões forem recorrentes, então eu sim vou medicar até para evitar que essa criança entre em status ou se realmente entrar em estado epiléptico febril. Então, no momento do manejo da crise, a gente espera que nenhum de vocês precise pegar essas crises, porque na criança sempre, assim, se no adulto já é ruim ver crise convulsiva, na criança é 10 vezes pior, tá? Mas então, as medidas. Primeira, proteção, tá? E isso inclui proteção do ambiente. A gente cabe a nós orientar aqui para as mães que não precisa botar o dedo na boca da criança, tem que segurar a língua, porque senão vai engolir a língua na crise. Não precisa, obviamente, mas é esperado que a criança vá ter uma queda ao solo, então, na medida do possível, proteger para que não tenha nenhum objeto com que a criança possa se machucar, que não bata a cabeça no chão, em outros locais, chamar ajuda, certo? Monitorização, então oximetria, monitorização cardíaca, se possível, e ter sempre já um catéter nasal ou máscara com oxigênio, porque muitas vezes as crianças fazem, né, hipoxemia no momento da crise. E o terceiro passo aí sim vem a medicação, tá? Quando a gente está em ambiente de pronto atendimento, a gente tem várias opções, certo? De fármacos que podem ser utilizados. Vamos dizer assim, padrão ouro para crise convulsiva febril são os benzodiazepínicos de ação rápida, tá? Então, eu tenho diazepam e midazolam prioritariamente. É muito lindo eu botar aqui no slide e falar para vocês, é diazepam 0,2, 0,3 miligramas por quilo endovenoso, midazolam. Se essa criança já não estava no pronto atendimento por algum motivo, já com seu acesso venoso bonitinho, é muito difícil a gente conseguir acesso na criança nesse momento. Tem que ter uma enfermagem, assim, acostumada a trabalhar com criança para conseguir, tá? Então, eu acho importante vocês saberem, né? Porque é o tipo de coisa que pode chegar até na UBS, sabe? Quando tá trabalhando ali depois de se formar e a gente acha que vai ficar atendendo o adulto com pressão alta e chega uma criança convulsionando. Então, esse é aquele tipo de coisa, assim, de ter nas notas do celular, nos favoritos do whitebook, para saber mais ou menos essa dose, tá? Então, sim, se tiver acesso venoso, a via endovenosa é a via preferencial para a gente medicar, ou com diazepam ou midazolam. Mas no quadradinho verde ali, o de baixo, é o que a gente tem, assim, de carta na manga, tá? O diazepam, a gente pode fazer ele via retal. Então, vai aspirar ele na seringa, e aí com uma daquelas sondinhas de aspiração pequenas, número 6 ou número 8, que são bem fininhas, a gente vai cortar ela, né, para deixar curtinha, mas para introduzir na região anal e faz essa dose, daí uma dose mais alta, obviamente, né, pode fazer via retal. E o midazolam intramuscular. Obviamente que o midazolam intramuscular é mais fácil, mas às vezes só tem diazepam na unidade. Bom, então dá para fazer via retal, certo? Lembrem de observar a dose máxima, porque às vezes a criança ali já tem um peso um pouco maior e a gente também não pode pesar na dose, pesar na mão, porque a gente vai acabar induzindo uma depressão respiratória.
Para as crises refratárias, então, já teve uma crise, fiz um diazepam. Criança repetiu crise, fiz mais um diazepam, ou alternei para o midazolam. E a criança volta a ter crise, aí a gente pensa no famoso idantalizar, né? Que é fazer uma dose de ataque de fenitoína, 15 a 20 miligramas por quilo endovenoso, e aí a gente corre lentinho em pelo menos 30 minutos. Geralmente a gente faz até um pouquinho mais longo, tá? Mas então é o que a gente tem, assim, para manejo de crise. A hospitalização, se o exame clínico é normal, se essa criança que fez febre e eu já examinei, já vi que era uma otite, né? Tá tudo normal e eu já tenho a fonte da infecção, não precisa ficar hospitalizada. Quando eu vou manter essa criança para observar? Se tiver qualquer sinal, sintoma de alerta, qualquer achado neurológico residual, e aí entra, por exemplo, aquela paralisia de Todd, se tiver qualquer suspeita de infecção grave, não só de sistema nervoso central, mas minha suspeita de que seja uma pneumonia com derrame pleural também. Se a fonte da infecção não está bem determinada, então eu posso considerar manter essa criança hospitalizada para ir reavaliando de forma sequencial até chegar num diagnóstico. Se é menor de 1 ano e meio, porque são crianças que a gente tem uma preocupação maior, assim, de deixar passar alguma coisa, e se a gente achar que os pais não são capazes ali de fornecer esse monitoramento regular, ou se o acesso de retorno ao serviço de saúde for difícil para a família também. Esse tipo de criança a gente tem que manter perto, tem que ser viável para a família retornar para o atendimento se for necessário. Então, de orientações, tá? Ter uma crise convulsiva febril e aí ficar durante algum tempo usando algum medicamento antiepilético não vai reduzir o risco dessa criança desenvolver epilepsia, tá? Então, se estudou isso, obviamente, e os efeitos colaterais, todas as variáveis relacionadas ao uso dessas medicações não superam o benefício, assim, que teria uma discreta redução com o uso da medicação. Tá? Então, nem o tratamento contínuo com essas medicações, nem o tratamento intermitente e muito menos o tratamento com os antitérmicos é recomendado para tratamento de crise febril. Então, isso é importante avaliar também, porque as mães criam quase aquela febre-fobia de que a criança está com 37 e elas já estão medicando porque tem medo que aconteça uma crise de novo. Não quer dizer que a criança pode ter outras 200 febres na vida e nunca mais convulsionar, tá? Mas o risco de desenvolver epilepsia nessas crianças que tiveram crise convulsiva febril é sim ligeiramente maior, tá? 1 a 2%, não é grande coisa, mas é maior. E a gente sempre precisa orientar isso para as famílias, então as coisas vão afunilando, né? Tem um número relativamente grande de crianças que vai ter crise convulsiva febril, tem um número menor que vai ter recorrência e um número menor ainda que vai desenvolver epilepsia, né? Então, a grande chance é de que seja um evento único e isolado na vida da criança. As convulsões febris, elas podem recorrer em até 35% dos casos, então sim, é uma taxa alta, né? Mas mesmo com essa taxa nesse valor, ainda assim é uma imensa minoria que vai ter epilepsia. Em geral, são convulsões que não deixam sequelas neurológicas, tá? Agora, a criança que não tem ainda um diagnóstico pode ter essa primeira manifestação, sim, como uma convulsão febril, mas não é a convulsão febril que está gerando, né, essa alteração. Então, agora falando, né, de epilepsia, então a gente falou de crise convulsiva febril, que é um evento isolado. A epilepsia é esse estado de predisposição persistente, né, a ter crises recorrentes. A incidência vai variar de 0,5 a 8 pessoas a cada 1.000, né, por ano, e vai se estimar que até 1% de crianças e adolescentes vão ter pelo menos uma convulsão febril até a adolescência. Ao longo da vida, a nossa chance de ter uma crise convulsiva é em torno de 3,6%. Então, né, não é tão incomum assim. A etiologia pode ser por causas genéticas, podem ser por alterações estruturais, metabólicas, imunológicas, infecciosas. Então, pode acontecer no momento de uma crise aguda. Então, eu tive um colega de residência que pegou mão pé boca na residência e ele fez uma encefalite por mão pé boca e teve crise convulsiva. Então, ok, pode ser uma causa infecciosa, pode ser uma causa
estrutural, então por alguma hemorragia intracraniana anterior, por alguma alteração estrutural que persistiu depois de uma meningite bacteriana, por exemplo, pode ser metabólico, autoimune, então tem várias causas possíveis. A gente vai considerar, então, a epilepsia com pelo menos 2 crises não provocadas, com mais de 24 horas de intervalo. Então, aquela criança que teve crise em menos de 24 horas, mas que era febril, né? Então, eu considero como provocada. E em menos de 24 horas não entra aqui, tá? Então, 2 crises não provocadas com mais de 24 horas de intervalo, ou uma crise que não foi provocada e uma probabilidade de maior de 60% de ter outras crises nos próximos 10 anos. Tá, mas, né, quando é que a pessoa tem essa probabilidade tão alta de ter mais crises? Se a gente já tem um diagnóstico de lesões estruturais, então, acidente vascular, alguma infecção do sistema nervoso, um histórico de um traumatismo craniano mais grave, né, ou o diagnóstico já de uma síndrome epiléptica. Então, falando agora dessas síndromes, essa é de todas, acho que a mais comum da infância, tá? E é a mais frequente nas provas. Então, o que vocês precisam saber? Que a síndrome de West, então, ela tem uma incidência de 0,25 a cada 1.000 nascidos vivos, mas 1 em cada 10.000 crianças até os 10 anos vai ter esse diagnóstico. 80% a 90% dos casos começam ainda no primeiro ano de vida. Tá? E aí vocês vão entender bem direitinho por que é tão importante a gente falar disso, que é ainda nesse primeiro ano. Então, é o subtipo mais frequente de espasmos epilépticos. Essa costuma ser a principal queixa dos pais. A criança parece que tem espasmos e que começa ainda nos primeiros 2 anos de vida. Então, são umas contrações abruptas que vão seguir com hipertonia. Pode durar segundinhos, alguns minutos, tá? Às vezes só um movimento de jogar a cabeça para trás junto com alguns espasmos. Não tem muita regra. Pode ser só em um hemicorpo, pode ser bilateral, eles podem ser simétricos, então, nos 2 braços, podem ser assimétricos, então, no hemicorpo esquerdo tem bastante abalo, no direito menos, é uma variabilidade clínica muito grande. Mas então, como é que eu faço esse diagnóstico? A gente tem essa tríade, certo? Então, os espasmos precisam estar presentes. Eu tenho um traçado específico do eletroencefalograma que caracteriza a síndrome de West, que é a ipsarritmia. Mas outro critério, assim, absolutamente necessário, critério obrigatório para a gente fazer esse diagnóstico é a parada ou regressão do desenvolvimento. Então, uma criança que vinha evoluindo bem, atingindo todos os marcos do desenvolvimento até o 6º mês, de repente para de evoluir. Ou a criança que está ali com 9 meses, já sentava sem apoio, já fazia movimento de pinça, ela perde essas habilidades. Então, isso também é um critério obrigatório para a gente diagnosticar. O traçado de ipsarritmia é uma caracterização assim de ondas lentas de alta amplitude. Então esse traçado assim parece que foi a gente que pegou e riscou, tá? Ele é uma característica muito específica, tá? Eles costumam acontecer logo no despertar ou logo no início do sono, mas podem acontecer também durante o sono profundo, tá? Na maior parte dos casos, a gente tem uma etiologia conhecida para essa síndrome. Então, a gente vê isso muito em criança que teve alguma anóxia, né? Então, por exemplo, encefalopatia hipóxico isquêmica. Aquela criança que nasceu com Apgar 0, 0, 2 e 4, tem uma chance muito maior de ter uma síndrome de West. Ou sim, com doenças que fazem alterações estruturais também, né? Como a esclerose tuberosa. O tratamento, ele vai envolver o ACTH, a vigabatrina e os corticoides, tá? Então, o mais comum é a criança fez o diagnóstico, a gente começa com uma dose alta de corticoide, vai titulando aos pouquinhos a vigabatrina, e aí quando a gente chega numa dose boa da vigabatrina, a gente começa a tirar esse corticoide. Muitas vezes a gente não consegue suspender, mas a gente consegue reduzir a dose para ter menos impacto, né, sistêmico, metabólico na criança. É esperado que tenha atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, então é
geralmente associado, tá? Mesmo depois da remissão desses espasmos, tá? Que a gente melhora o traçado do eletroencefalograma, mas persistem, assim, sequelas, vamos dizer assim. Costumam melhorar, tá? Entre 3 e 4 anos, mas, como eu disse, não sem deixar sequelas, né? Mas quase 20% dos casos vai evoluir para síndrome de Lennox-Gastaut, tá? A evolução pode ser fatal nos casos mais graves, e a gente vai ver agora essa outra síndrome, as características, tá? Então, já Lennox-Gastaut pode ser essa evolução, né, do West, e é uma síndrome epiléptica mais grave, vai representar quase 10% das crianças com epilepsia, tá? E são múltiplos tipos de crise que podem estar envolvidos. Então, crise tônica, crise de ausência típica, crises atônicas, até mioclonias podem acontecer. O estado de mal não convulsivo, que é a crise de ausência atípica, ela pode durar dias até semanas, e ela chega a cometer quase metade dos pacientes. Então, obviamente, uma síndrome que cursa com um declínio cognitivo muito importante e conjuntamente com distúrbios comportamentais. Então, pode ter transtorno do espectro autista, pode ter hiperatividade, pode ter agressão, né? Então, é muito frequente essa correlação. A tríade, então, de diagnóstico são essa variabilidade dos tipos de crise, um eletroencefalograma anormal, e aí não tem só um tipo de traçado específico, como é na síndrome de West, e é marcado também pelo declínio cognitivo. Então, os traçados a gente vê que vão variar, eles são diferentes da hipisarritmia, obviamente que isso vocês não precisam saber, mas eu coloquei aqui só para ilustrar, tá? O tratamento envolve diminuir a frequência e a gravidade das crises, mas a gente não objetiva um controle total, tá? Justamente por essa dificuldade no controle é que a gente vai usar, assim, vários medicamentos até obter o melhor controle possível. Então, aí a gente pode usar valproato, lamotrigina, topiramato, o clobazam, levetiracetam, e nesses casos é muito utilizado o canabidiol, tá? Tem alguns estudos falando em dieta cetogênica, em neuromodulação para diminuir as crises. São estudos crescentes, né? Já atendi pacientes assim durante a residência que também tinham melhora com a dieta cetogênica, outros nem tanto. Então, ainda é um campo que está sendo estudado. Esses pacientes são candidatos a fazer cirurgia de epilepsia, então às vezes são feitas ressecções extensas, né, para melhorar um pouco a qualidade de vida desses pacientes. Mas o prognóstico não é animador, né? 5% das crianças vão acabar indo a óbito e até 90% vai continuar tendo crise na vida adulta, tá? E quase todos com problemas cognitivos, né, e comportamentais. O risco de óbito, então, é 14 vezes maior do que a população geral na mesma idade. Dúvidas até aqui? Tudo certo. Tá bom. Então, agora falando, né, da epilepsia com ausências, então são aquelas crises de ausência que a gente comentou, que elas costumam ser diárias e são mais frequentes em idade escolar. Elas vão representar até 15% de todas as epilepsias da infância. E a incidência, ela é bem variável, tá? Entre a população ali de 1 a 15 anos. A média de idade de início é justamente 6 anos, que é a idade escolar, é a idade da alfabetização. Então, a gente sempre tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha na criança que vem com dificuldade para ser alfabetizado, que vem com dificuldades escolares e que a gente não identifica muito outras causas, que parecia ter um desenvolvimento cognitivo bom até certa idade, participava bem na escola e, de repente, né, entra no ensino fundamental e começa a ter essas dificuldades. Tem alguns vídeos assim de crise convulsiva que a criança está, por exemplo, pintando um desenho e ela para de pintar, ela tem a crise, fica desconectada, mas no momento que ela volta a pintar como se nada tivesse acontecido. Então, se a criança está fazendo uma atividade sozinha, ela nem vai perceber que teve essa
essa crise. Elas podem, então, ocorrer várias vezes ao dia e a maioria das vezes elas são desencadeadas por hiperventilação. É, inclusive, um dos testes que a gente pode fazer em consultório quando há essa suspeita. A gente coloca uma folha na frente do rosto da criança e pede para ela soprar até movimentar a folha. E aí ela vai ficar fazendo isso, né, com frequência. Então, puxa o ar, sopra a folha, e isso vai desencadear uma crise de ausência, tá? A duração média de 10 segundos, então ela é realmente curtinha, mas acontecendo de forma sequencial, isso atrapalha muito, né, o aprendizado e a própria qualidade de vida. Durante a crise, então, elas param as atividades ou elas seguem executando, mas um pouquinho mais lento. Existe, né, esse traçado bem específico também das crises de ausência, e quase metade dos pacientes pode ter um movimento de pálpebras, né, que é característico em resposta, assim, aos estímulos no momento, né, dessa crise, e fica com essa resposta aos estímulos mais lenta. Então, não adianta eu ir do lado da criança, bater palma do lado dela, chamar a atenção, porque a resposta também vai ser mais lenta. Mas mesmo com tudo isso, não é esperado que tenha nenhum tipo de regressão do desenvolvimento, tá? Não é algo que a gente observa nas crises de ausência. O tratamento. Então, isso é importante a gente falar, porque não é com as mesmas classes de medicamentos que a gente trata os outros tipos de epilepsia, as crises tônico-clônicas, por exemplo, né, ou as próprias outras síndromes epiléticas. Então, a primeira linha de tratamento é a etoxossumida, ou valproato, ou lamotrigina, tá? Tende a ser uma epilepsia autolimitada, então essa sim não costuma perdurar até a vida adulta, tá? Então a gente trata por um período e em dado momento a gente vai ver, tá tanto tempo sem crise, mais de um ano sem crise, vamos tentar suspender, conforme vai chegando na faixa etária. Reduziu dose e voltou a ter crise? Mantém por mais um período, tá? Então, mais de 80% vai ter remissão total antes dos 12 anos, mas em média ali entre 3 e 6 anos de tratamento já está resolvido, certo? E do que eu tinha para falar das síndromes para vocês, gente, era isto. Nenhuma dúvida mesmo? Tudo certo? Então, tá bem. Então, gente, acho que é isto. Eu já peguei os nomezinhos de vocês aqui da chamada, certo? Então, da minha parte, era isso. Obrigada, prof. Imagina. Obrigada, prof.